mescla empatia e ambição, você tem aquele desejo de ajudar as pessoas a solucionar seus problemas, porque não estão conseguindo satisfazer as suas necessidades, elas não conseguem, por alguma razão, atender. Então, você entra auxiliando, aí sim, cativa, fideliza o seu cliente. Eu falo de uma venda de relacionamento, que é o seu trabalho de esteticista, seu serviço, né? Consequentemente, você vai fatalmente entrar no âmbito da saúde, né? Você vai entrar no âmbito da saúde. E você, então, mantém ali um elo forte com o seu cliente de serviços de esteticismo, né? Esteticista. Então, Naira, eu diria que qualquer pessoa que quer empresariar, ela pode compreender que o trabalho dela estará sempre envolvido com a pessoa humana, um relacionamento, né? Principalmente no campo da saúde. Claro que estética entra um pouquinho a vaidade, né? Mas a vaidade também é necessária para trazer saúde psíquica, né? Equilíbrio psicológico, comportamental, e aí vai. Então, Naira, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? A live tá show. Só tô aprendendo aqui, escutando. Não, eu gostaria de saber, Jaime, porque só está Pode falar. você e a Naira. Ah, não, tem mais uma pessoa, o Vantuil voltou, está aqui, né? Eu gostaria de conhecer um pouquinho a sua presença no clube, né? Porque o clube oferece várias operações, isto é, você escolhe para atuar com várias estratégias, né? Então, tem pessoas que vão utilizar os serviços, comprar produtos, outros vão utilizar os serviços, comprar produtos para revender produtos e vão também revender os produtos para seus clientes, ok? É esta pessoa que nós chamamos de empreendedor, empresário. Ele vai fazer renda em cima do clube, ok? É o seu caso, Jaime? Ou você é um naturopata? Não, mas eu faço parte da empresa, uma empresa maravilhosa. Como eu estava falando alguns dias atrás com o presidente Aparecido, eu estou com um projeto de montar um pé aqui em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro. E eu Você é pretendo de Cabo empreender. Frio? Sou de Cabo Frio. Que legal, lindo, lindo lugar. Eu tenho um tio que mora em Búzios. Olha, conheço Búzios, eu já moro aqui há 20 anos. Legal. Eu morei na infância Pode em falar. Três Rios, morei em Três Rios na infância e depois, na adolescência, em Petrópolis. Depois vim para São Paulo e a vida mudou. Hoje eu estou no Paraná. Tá longe. Paraná, terra boa. Terra boa, mas como eu estava falando aí... Então, Jaime, continue. Desculpe interrompê-lo, como eu estava falando... Que isso? Eu estou com um projeto, se Deus quiser, de montar um pé aqui, de desenvolver esse projeto dos nutracêuticos aqui em Cabo Frio. Que legal, que legal. E há uma outra oportunidade de negócio, falando um pouquinho ainda sobre a oportunidade de negócio, as ferramentas de internet, né? Site, produzir lojas e também abrir parcerias. Nós vamos ter uma live para empresários que querem empreender e aproveitar o máximo que o clube pode oferecer
né, para ocupar o seu tempo a nível profissional, a pessoa que quiser se dedicar, tem várias fontes de ganho dentro do clube. E isso até causa uma certa dificuldade para a gente expor todas as oportunidades de ganho. O PA é um a mais, que interessa muito, mas nós temos mais algumas coisas interessantes dentro do clube que gera renda, se a pessoa quiser se dedicar. O Vantuil já está aqui também com a gente, o Gilmar de Santo Ângelo. O Vantuil é aqui de Paraná, nossa, Rondônia. Abre um pouquinho aí, Vantuil. O que Boa noite. você está planejando? Boa noite. Vamos gastar um pouquinho de tempo nos conhecendo, porque vocês são muito especiais para o clube, os empresários e empreendedores, ok? Então, a gente também está na expectativa aí, né? Tentando ver se consegue levantar voo, né? Mas as coisas é E meio... você tem experiência de vendas, Vantuil? Já comércio, já pratica a arte de vender assim comercialmente? fazer umas Você vem vendinhas... de outra área? Eu fazia umas vendinhas ambulantes aí, né? Comprava umas coisinhas, fabricava umas Opa! rasteirinhas. Fabricava umas rasteirinhas aqui, pegava roupa e saía vendendo para as cidades vizinhas aqui. Esse era o meu ramo. Mas ultimamente, agora, há 4 anos atrás, né, meu pai adoeceu, rapaz, e aí eu sou obrigado a ficar aqui. Já tem 4 anos que eu não saio de dentro de Paraná, só ele é acamado e aí tem que estar cuidando. Aí parei com a... Aí quando eu vi nesse negócio uma oportunidade, né, de estar mais quieto aqui, fazer esse negócio, eu falei, pô, aproveitar aí, vamos ver se, né? Eu espero que vai dar certo. Que legal. Nossa ênfase hoje está em produtos para a saúde, são os nutracêuticos, né? Então, o objetivo é estar sempre informando e formando a Esse, capacitação de vocês. esse foi um dos meus Pois mais não. interesses, né? Porque sempre tem que estar comprando, né, algumas vitaminas, alguma coisa para o meu pai, para a gente também, né? Aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade, que além de comprar, né, com 50% de desconto, e há uma possibilidade de ganhar uns extrazinhos, né? Em cima. Ok. Acelerar um pouquinho, porque já temos o Gilmar e o Ed Story. O Ed, se assim posso chamá-lo, é do Distrito Federal. Desculpe, Edivan. Desculpe. Ed Store aqui deve ser a loja dele, né? Correto. Store. E o Edivan, ok. Bom, ontem nós convidamos vocês para conhecer o produto Primus. Chamamos de aparelho, equipamento, mas na realidade ele é algo assim bem simples na sua confecção. E eu vou procurar mostrar para vocês características e benefícios do Primus, né? Para que ele serve, né? E quais são os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde. É bom que vocês tenham uma visão mais holística do campo da saúde natural. Não existe doença. O que existe é ausência de saúde. E saúde é equilíbrio. Então, quando o seu organismo, que é formado por vários sistemas que se interligam, chamamos de sistemas orgânicos, né? Como, por exemplo, sistema que a gente usa muito, né? Sistema digestivo intestinal, né? Por onde a gente coloca nutrientes via alimentação, via água, né? Então, é por aí que entra o que nós chamamos de nutrientes. Vitaminas, minerais, aminoácidos,
proteína, né? Se não entrar água e óleo, nós precisamos desses 5 elementos nutricionais. Então, quando você consegue suprir o seu organismo, porque a vida ela começa no nascimento, crescimento, estabilidade, e aí começa um declínio. Essa é a nossa realidade. Agora, quando você mantém o seu organismo equilibrado, você terá um declínio mais lento, né? E você pode, sem dúvida nenhuma, obter melhor qualidade de vida. Isto é, vai envelhecer, mas não perde certas capacidades inerentes a quem está vivo, ok? Isso é só para a gente compreender um pouco a saúde natural. Em outras palavras, você precisa de praticamente, para equilibrar a sua vida, de 8 elementos naturais que estão aí à disposição, que o Criador colocou para nós, inclusive, administrarmos eles, né? Temos o sol, precisamos ar puro, sem ar não dá para viver, né? Temos mais vários elementos, sendo mais importante a alimentação, porque através dela nós colocamos aquilo que falta. Por quê? Porque nós começamos a morrer já pequenos, já em crescimento. Células todos os dias morrem no nosso organismo. Nós precisamos renovar as células. Não tem outra saída para termos saúde. Então, nós precisamos repor, nós precisamos produzir novas células. Dizia-se no passado, a ciência nos dizia que não morrem, né? São as células, os neurônios. Mas agora, a mesma ciência se desenvolvendo, ela nos diz que até os neurônios reproduzem, só que em situação bem diferente. Obter a nível de informação, há muita coisa, tem-se muita informação, nós estamos falando de um mundo da ciência, e a ciência não para, né? Tem sempre alguém descobrindo alguma coisa nessa natureza infinita do Criador. Então, queridos, nós precisamos compreender que o nosso organismo depende de reposição celular. Para isso, depende de nutrientes. E o ecossistema, né, no planeta providencia esses nutrientes. Precisamos de exercício físico porque nós somos seres dinâmicos. Se a gente ficar parado, a gente vai, sem dúvida nenhuma, como diz numa linguagem vulgar, né, simplista, enferrujar. Quanto mais idoso a gente fica, a gente tem que se movimentar, mas não se movimentar como nos movimentávamos quando jovens, criança, né? Jovens e nem adultos. Se movimentar, devemos nos movimentar como idosos. Eu ainda pedalo, às vezes, 5 quilômetros, ando, mas já não jogo futebol mais, porque hoje eu quero me deter com vocês, porque eu estou fazendo esse preâmbulo. Aonde entra a água? O equipamento Primus, ele não é um remédio. Tanto é que não precisa de ter registro na Anvisa. Por quê? Porque o Primus, ele não é um remédio. A água, ela
é uma fonte natural. Hoje você tem água de vários tipos, né? Você tem água com mais minerais, com menos minerais. Você tem a água corrente e a água parada, né? Mas a tendência hoje é se armazenar água para poder se utilizar de forma mais prática no dia a dia. E quando você armazena a água, isso traz um grande problema para a água. Qual é o problema? Simples. A água ficando parada, ela é feita de moléculas. Moléculas chamamos de H2O, hidrogênio e oxigênio. Essas moléculas, elas ficam, quando paradas por muito tempo, elas se desorganizam, elas perdem um alinhamento. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência hoje, porque nós temos que falar um pouco mais sobre água. Nosso corpo, 70% em média, é água. Isso depende da idade, né? Quando idosos temos menos água, quando jovens, né, atingindo aquela idade da juventude, aí nós temos, em média, 70%. É como o planeta. O planeta tem também, né, 70 por 30, 2/3 de água e 1/3 de sólido, ok? Então, queridos, veja que interessante. A água, vocês me desculpem, quando eu tenho vocês presentes no auditório, eu sou um pouco mais dinâmico, rápido, porque estou acostumado com sala de aula, auditório, gente. Aqui eu não estou vendo vocês. E quando eu estou falando para vocês via internet, eu fico mais cadenciado. Espero que até seja melhor para vocês poderem acompanhar os raciocínios e as informações. Então, queridos, a água, ela está presente em maior quantidade. A matéria em estado líquido está mais presente no planeta e também no nosso corpo. Eu costumo dizer que nós somos um piscinão, né, de água parada ou corrente. Aí é você que tem que responder. Eu respondo para mim e você responde para você. Eu quero que o meu corpo seja um piscinão, né, porque é muito mais água, mas de água corrente. Entra e sai, ela se renova. Então, quando a água fica parada num reservatório, ela tende a se desorganizar. E vocês vão ver daqui a pouco um vídeo que mostra como ela pode fazer aglutinação, isto é, em inglês chamamos clusters, né? Elas se embolam, se agrupam e se juntam. Isso é péssimo, porque a água ela perde a função mais importante dela no organismo, que é a condutividade. E são três condutividades, vai relacionando três condutividades que nós precisamos ter funcionando bem no nosso organismo. A primeira delas é a condutividade de oligonutrientes, vitaminas, minerais, né, e proteína, enfim. Esses oligonutrientes precisam chegar ao núcleo das células, principalmente as que estão em formação. Existe uma bombinha nas células chamada bomba de sódio e potássio. Sem essa bomba estar funcionando bem,
Nós não conseguimos reproduzir células vivas, fortes. Podemos até reproduzir, mas reproduzimos células já fracas, né? E isso é muito ruim, porque essas células se necrosam, morrem facilmente no organismo. Por isso que nós vemos pessoas com 70 anos e você diz, não acredito, e a outras você diz, nossa, ela deve ter uns 80, 85 anos. Tudo, o segredo está na reposição celular. E a água é imprescindível, e se ela tiver alta condutividade, ela faz esse trabalho com muita maestria. A outra condutividade muito importante é a condutividade de limpeza. A água é que faz a limpeza do organismo, joga as toxinas para fora, ok? Principalmente via urinária, suor, né? Urina e dejetos, fezes. Então, precisa de água para fazer esse trabalho. Você não lava objetos, utensílios domésticos lá na pia com areia. Você lava com a água. A mesma coisa no nosso corpo. Agora, veja, a terceira condutividade, que é importantíssima, e ela é meio assim, não é muito tangível, a gente não consegue medir, mas ela é tremendamente importante. É a condutividade eletromagnética. Então, a força, a resistência, os movimentos, né? Esses movimentos, isso fisiologicamente são impulsos eletromagnéticos. A minha mente dá o comando e eu faço gestos. Isso é comando eletromagnético. Então, veja, quando você tem uma água parada no seu organismo, você diminui tremendamente. Por isso que a gente diminui tremendamente essa condutividade, ok? Completando o pensamento. Às vezes eu acelero um pouco. Então, queridos, quando você tem uma água corrigida, restaurada, onde as moléculas ficam alinhadas, bem alinhadinhas, deixando espaços para passar outras coisas entre elas e não aglutinadas, isso significa que você terá alta condutividade. Isso, na prática, o que a gente vê? O Cido vai colocar agora um vídeo para a gente assistir. Testemunho pequeno. Veja na prática o que acontece. Tá? Então, aí vocês estão vendo a água embolada. E agora o Primus, o que ele faz? Ele alinha. Isso é apenas uma simulação, ok? Mas daqui a pouco vocês vão ver o processo da potência eletromagnética fazendo o alinhamento das moléculas, ok? Ali tem o ímã e vocês vão poder perceber, a hora que mexe nele,
você vê um espiral, tá vendo? Um assombreamento tipo espiral. É esse espiral que faz todo o alinhamento das moléculas. Por isso, o Primus ele tem 4 ímãs de neodímio, né? Você vê na figura do ímã, tá vendo? E eu vou mostrar para você daqui a pouco esses ímãs, porque o aparelho ele é fabricado em 2 partes. Então, dentro, antes de ser selado, ele tem os ímãs, né? Que são esses pontos, esses anéis, né? Na estrutura. Você está vendo na figura ao lado. Então, isso é impossível de ver a olho nu. Só com esse reflexo aí é que dá para você ver o espiral formado pelas ondas eletromagnéticas. Então, o Primus ele é confeccionado, o corpo dele é de polipropileno de baixa. Muitas pessoas dizem, mas se eu deixo ele ali na água, não exala, será que não exala toxicidade? Porque o plástico, né, é petróleo, é um subproduto do petróleo. A gente pode dizer, não, é um polipropileno de baixa, e depois fica na água. A água, ninguém vai pôr em água quente, né? Você põe na água na temperatura ambiente. Então, ele não vai ter nenhum problema quanto a exalar toxicidade. Aqui temos um Sou Isabel Richter, sou auxiliar de enfermagem intensivo e atriz, formada agora há pouco tempo, estou fazendo estágio. E no decorrer da minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho visto muito caso de pessoas que quase sem solução. Tipo, no meu caso era depressão profunda. E perdi muito membro da minha família, muito junto, muito ente querido próximo, e vim ter um infarto, vim ter um derrame, fiquei estaca zero, apareceu o vitiligo, no qual ativou a tireoide, que veio funcionar a tireoide de Hashimoto. Eu fui aposentada por invalidez, que foi o meu pior de tudo que aconteceu comigo, se sentir inválida, inútil e querendo resgatar o pouco de vida que sobrou. Até que um dia eu aceitei a oposição do médico que precisava ir para a cirurgia. Fiz a cirurgia, tireoide, constatado, era benigno, mas tóxica, porém meu organismo ficou todo debilitado e eu, sem poder andar, dar 5, 6 passos. A minha vizinha bateu na minha porta, querendo falar comigo, uma escada enorme, eu até pedi que ela se afastasse, eu não poderia atendê-la no momento. Não conseguia descer a escada, nem ficar em pé. A minha filha chegou da escola, pedi que chamasse minha vizinha e perguntasse a ela o que ela precisava. E aí conversamos, e ela me fez lá um balde de água, no qual eu nem acreditei naquilo. Portanto, com 15 comprimidos, 5 médicos não estava resolvendo, uma água só ia resolver. Porém, aceitei as condições que ela me propôs. Um balde de água no banheiro, tomei meu banho, um copo de água já tomei. E de manhã, escovando os dentes, tomando já um copo de água, já passei por uma garrafinha de 600 ml, e fui somando, deu 2 litros e 300 ml ao dia. Porém, mesmo assim, eu estava inchada, meu intestino 8 dias sem funcionar e meu rim direito paralisado. 2 dias, 3 dias depois, meu intestino funcionou normal, e no 5º dia, minha urina começou também a normalizar, meu rim começou a desinchar. E de tudo isso que eu estou falando, eu tenho registros em papéis e fotos. Então, eu espero que seja bem proveitoso e que vejam a diferença do meu vitiligo também, que tem hoje cicatriz nas mãos, que está pouco ainda aparecendo nos meus braços, no meu peito, no meu colo, e tem assim como se fosse um biquíni, porém já bem melhor. Faz 2 meses que eu estou fazendo uso da água, não só tomando, como banho também, e estou com prioridade dentro da minha casa em tudo. A água para suco, comida, todo tipo de alimento, verdura, tudo com água imantada. Então, só para você ter uma ideia, eu demorei 1 mês para obter
fechamento de vendas do Primus, quando eu ia mostrar para meus amigos, meus familiares, meus alunos, meus clientes. Eu percebia que faltava alguma coisa, porque, veja, ninguém, né, conhece um pedacinho de plástico que restaura molecularmente a água, né? E você está dizendo que é bom para a saúde. É difícil para qualquer pessoa ligar esses pontos. Então, eu fui descobrindo que a melhor forma de você vender, né? De você vender o Primus, é quando você mostra os benefícios que a água corrigida trouxe para as pessoas. Então, se você chega e convida um amigo, pega o teu celular e diz: rapaz, eu encontrei algo e, olha, a minha saúde mudou. Então, a primeira coisa é você usar a água corrigida. É muito importante que você faça uso. Porque, olha, quando você faz uso e você sente os benefícios, né? Alguém certa vez disse assim, mas olha, eu tenho que ir ao banheiro toda hora. Eu falei, você acha isso bom ou mal? Não é que vai toda hora, é que as pessoas às vezes passam o dia todo sem ir ao banheiro, sem urinar. Por quê? Porque não beberam água. A piscina está esvaziando. E 1000 desequilíbrios podem acontecer por falta de água. Não estou falando nem de água corrigida. Agora, imagina se você pode colocar a água corrigida. Então, o que chama a atenção das pessoas, prende a atenção, né? Porque todos nós, quando vamos apresentar algo inédito, desconhecido para a maioria das pessoas, e mesmo nós, naturopatas, quando indicamos esse aparelho para um cliente nosso que confia na gente, se a gente não explicar para ele o que é isso, para que serve e os resultados que ele vai ter, arrisca ele não querer comprar, por incrível que pareça. Mas ele não está rejeitando sua indicação. É que ele olha para esse pedaço de plástico e fica difícil dele acreditar. Então, o que você precisa fazer? Inverte. Não fale sobre o produto. Deixe para falar sobre as características dele, né? Sobre o que ele faz na água, depois que ele ver fotos como essa que eu mostrei para você, ou assistir um vídeo de testemunho. 3 vídeos que ele assista de bons testemunhos, ao ponto, rápido, ele já pergunta para você após o vídeo, escuta, quanto custa? É a hora de dar o preço? Nem sempre, nem sempre. Às vezes você tem que voltar um pouquinho lá atrás e dizer para ele assim, olha, custa bem menos do que você imagina. Estas pessoas puderam comprar e estão usando e já tiveram benefícios. Só me deixe acrescentar mais alguma informação para você. Aí você determina o que a pessoa precisa mais. Você tem alguma pergunta? Gostaria de saber alguma coisa? Porque nem sempre, né, nem sempre só o testemunho é suficiente. Então, ele vai fazer perguntas. Dê sempre o preço do produto quando ele já estiver bem satisfeito e certo de que ele não pode ficar sem esse aparelho, ok? Isso é uma técnica que você vai dimensionar, você vai sentir. Se precisa mais informação, o Cido sempre faz isso nas apresentações. Quem tem perguntas, alguma dúvida,
A maioria de nós fica cheio de dúvidas quando assiste uma apresentação pela primeira vez. Às vezes a gente não pergunta na primeira vez, volta para assistir a segunda live, mas muitos de nós tomamos a decisão de cadastrar. Mas por quê? Porque houve uma certa satisfação de perguntas e dúvidas que sempre aparecem na cabeça do cliente, ok? Então, nesse momento, eu abro para perguntas. Sobre o Primus. Aí, pessoal, oportunidade aberta, aproveite, né? Nós temos aí um espaço, não só com relação ao aparelho, mas em aplicações dele, a maneira de uso, alguma opinião que você tem a respeito. Lógico que... Quem já tem algo parecido com o Primus, porque existem outros aparelhos no mercado, e às vezes o pessoal pergunta, mas qual a diferença? O Primus, ele corrige até 100 litros em 1 hora, e ele corrige 1 litro em 1 minuto. Por quê? Porque ele tem uma potência eletromagnética de 5.400 Gauss. Essa é a medida da potência eletromagnética. Então, a diferença do Primus para os outros produtos que existem no mercado, para os outros aparelhos, é que um leva 3 a 5 minutos para corrigir, e quando a pessoa esqueceu, botou água numa garrafa, seja de meio litro, de 1 litro, ela precisa de mais algum tempo para estar corrigida. Muitas vezes ela bebe sem estar devidamente corrigida. Eu fiz uma medição de um aparelhinho pequeno, né, revestido de aço inoxidável de uma empresa famosa. Eu fiz um teste, a pessoa bebendo a água passada por esse aparelho e depois passada pelo Primus. Ela sentiu a diferença no teste assim na hora. Por quê? Porque ela estava bebendo a água com aquele aparelho que demorava 10, 15 minutos para corrigir aquela água. Então, a potência eletromagnética não estava presente, certo? Então, podem perguntar, eu aproveitei para dar mais essa informação sobre as características do produto. Aqui está o produto aberto antes de ser selado. Ó. Aqui é a parte que vai fechar, né? Vai fechar o aparelho. Essa está com os ímãs, está vendo? Eu estou mostrando para vocês o aparelho aberto. Então, são 4 ímãs de neodímio. O que acontece? A gente fecha e aí a máquina sela. Faz um revestimento para fechar o corpo do aparelhinho. O aparelho mede 9 centímetros, 9 centímetros de altura por 4 de diâmetro, ok? Ele é pequeno. Ele cabe numa garrafa, ainda há pouco Cido mostrou uma garrafa de vidro para 600 ml, importada, revestida com silicone, mas é vidro. Não é uma garrafa plástica, né? Como é o caso da Tupperware. Eu uso da Tupperware, de 1 litro. Cabe o aparelho tranquilamente e 1 litro em 1 minuto. Se você puder deixar mais, melhor, mas 1 minuto passa rápido. Então, fatalmente, as pessoas vão beber a água corrigida. Então, se deixar no fundo de um reservatório de um filtro, onde já passou pelo elemento filtrante, quando
enche ali o reservatório, tem que deixar. Tem 8 litros, 8 minutos no mínimo. 5 litros, 5 minutos no mínimo. Alguns perguntam, pode deixar na geladeira? Pode. Você só não pode levar ao congelador, porque você corre o risco de trincar. Ok? O aparelho é um aparelho de polipropileno, o corpo dele. Então, o infravermelho, que normalmente está misturado no polipropileno, o infravermelho, ele agita as moléculas, ok? Agitando as moléculas, quando o espiral eletromagnético emitido pelos ímãs, né, passa entre as moléculas já estão agitadas, logo isso facilita, né, o alinhamento, a correção. Por isso que o nosso aparelho ele tem uma praticidade na hora, um ganho de tempo, né, na hora de corrigir. E isso é bom porque as pessoas não correm o risco de tomar a água sem estar restaurada, corrigida e não ter os resultados esperados, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone aí e fazer. Oi, boa noite, Edivan. Oi. Oi, Edivan. Só uma pergunta. No caso, depois de corrigido, pode deixar normal lá dentro do recipiente lá, ou tem que tirar depois? Não, você pode deixar permanentemente, porque no filtro ou numa jarra, você vai repor a água quando acabou. Então, ele pode permanecer ali, né, no fundo do reservatório, seja ele qual for. Agora, quando você coloca num galão, numa garrafa, e leva externamente, você sai à rua, a recomendação é consumir a água que você corrigiu e tirou o aparelho daquele recipiente. Você deve consumir aquela água que foi restaurada e corrigida em 12 horas. No período de 12 horas, consome ela, ok? Mas quando você deixa o aparelho lá no reservatório, lá no recipiente, nenhum problema. Evita levar o aparelho no congelador e no fogo, que ele é polipropileno, né? Outra questão, né? Você precisa, porque o ímã, né? O ímã ele atrai metais pesados que normalmente tem nas águas, chumbo principalmente, tá? Então é muito importante que você sempre retire o aparelho e lave. É muito simples, lave em água corrente com uma escovinha de dente para isso, que penetre ali. Raramente vai incrustar aqui, né, por trás e pegado às paredes, vai incrustar. Normalmente vai incrustar na parte onde, né, quando a atração pelo ímã do metal pesado, e são micropartículas, você não vê a olho nu. Você vai ver quando elas se acumularem, vai parecer que enferrujou o aparelho. Então, tem lugares que o aparelho, rapidamente, assim, 2, 3 dias, já puxa o metal pesado. Isso é bom? É. Porque aquela água que foi consumida pelo usuário, né, não foi com metal pesado. No mínimo, reduziu em grande quantidade
a presença de metal pesado na água que foi ingerida. Tá? Então, é ruim, porque fica feio, né? Se a pessoa não lava, vai incrustando, incrustando, incrustando. Depois, para tirar, dá trabalho. Né? Dá trabalho. Mas não quer dizer que o aparelho se danificou, não. Ele continua tendo a função dele, de corrigir e restaurar. Só que é feio. Parece que está enferrujado. E não é ferrugem do aparelho. Né? São os micro... você tem ali, na realidade, os metais pesados. Né? Mais alguma pergunta? Não sei se respondi a sua pergunta, Edvan. Sim, respondeu sim. Obrigado. Eu tenho um vídeo, não sei se mandei para você, Aparecido. Eu tenho um vídeo onde um distribuidor desses aparelhos, né, ele está apresentando para uns caminhoneiros num posto de gasolina, onde os caminhoneiros estavam se alimentando. Impressionante. Eles resolvem fazer um teste, 4 pessoas, um deles, do caminhoneiro muito pesado, isso é comum entre eles, caminhoneiros gordos, né? Eles tentam levantar 4, né? Sentado numa cadeira, tentam levantar a cadeira, 4 pessoas, e quase que não conseguem levantar. Todos eles tomam a água corrigida ali no ato e levantam facilmente o caminhoneiro gordo que estava na cadeira. E eles ficam assim, mas como? Como isso é possível? E você pode perguntar, mas a água corrigida faz isso na hora. Isso é facilmente explicável. A água não conduz força, né? Ela não adiciona energia no corpo, não. Todo ser vivo já tem energia ali no corpo, ok? Todo ser vivo. Só os mortos que não têm energia. A energia ela fica no mitocôndria das células. Se no seu corpo tem somente água aglutinada com a aglutinação das moléculas, chamamos água embolada, com cluster, a energia ela fica em stand-by. Está ali no corpo, mas não está pronta para ser usada. É como se você acendesse e apagasse a luz. A luz está ali, a energia está ali. Mas se você não for no interruptor, não liga, não há incandescência. A mesma coisa é a energia, muitas vezes. A gente tem ela está presente no organismo, claro, no mitocôndria da célula, só que ela está em stand-by. Fica difícil você startá-la. A água corrigida, o que ela faz? Ela, como é altamente condutiva, o cérebro manda o comando. Então, quando o corpo recebe o toque da água, o cérebro já tem comando. Então, se você precisa de mais energia, você vai ter energia. Foi o que aconteceu com os caminhoneiros que não levantaram na primeira vez, levantaram na segunda vez. Por quê? Porque o simples contato do corpo com a água corrigida já deu o comando. O cérebro entendeu, né, que precisava acionar a energia que estava no mitocôndrio da célula. Então, quando precisou, ele já startou. E outra coisa que acontece, eu já tive pessoas super assim, pessoas muito excitadas, nervosas, passa o dia tenso, tomou a água, começou a dormir, dá sono. Isso chama-se equilíbrio energético do organismo.
Então, quando você tem água corrigida, eu, por exemplo, não tenho problema para dormir. Eu uso água corrigida diariamente, né? E algumas pessoas, mesmo com água corrigida, têm problemas com o sono. Imagina se não for água corrigida, porque tem outras implicações também, ok? E seja sempre muito direto com o cliente, porque a água, sim, ela é parte do corpo. Então, se ela faltar ou ela não estiver de boa qualidade, vai haver doença. Quando ela chega com boa qualidade, a doença vai embora. Tratamento natural é assim, né? Você não tem milagre. O tratamento não faz milagre. Milagre é só em nome de Jesus e quando Ele quiser. Isso é tratamento natural. É quando você consegue, com coisas simples, né, equilibrar seu organismo. Creio que, pela primeira vez, a gente está conversando sobre isso, já conseguimos passar para vocês um volume de informação que pode lhes ajudar, né? Não adianta nutrientes sem água corrigida. Para você atingir um resultado efetivo, com água corrigida vai ser um. Sem água vai ser outro. Pode até ter um resultado, mas não no mesmo nível do resultado com a água corrigida. Então, para nós que vamos desenvolver vendas de indicação de produtos naturais, suplementos, com a água corrigida, você vai ter resposta dos clientes muito mais rapidamente. Vamos separar sempre um treinamento de produtos para aqueles que querem desenvolver o trabalho de venda de produtos naturais. É importante que vocês saibam o que aquele suplemento pode fazer por uma pessoa em busca do equilíbrio, da saúde, né? O pessoal, às vezes, vai atrás do produto natural para curar uma doença. Não é bem por aí. Ele tem que ter a noção de que aquela doença está existindo porque existe um desequilíbrio no organismo. E o produto natural, por exemplo, pessoas só com a água corrigida deixaram de tremer na hora quando beberam a água. Outros levaram 3 meses para parar de tremer. Outros 10 meses. E tem aquele que diminuiu o tremor, mas não parou. Então, viram a mesma água corrigida com resultados diferentes em diferentes organismos. Por quê? Porque as causas, né, são diferentes. O tempo em que se estabeleceu, né, o desequilíbrio, a doença, são diferentes, né? E outra, a doença pode estar já crônica, né? Em outros, aguda, mas não crônica. Então, quando você vai corrigir um equilíbrio crônico, leva mais tempo. O agudo, que ainda não é crônico, pode ser mais rápido. Por isso, nunca garanta o resultado. Mostre o resultado dos outros e deixe que a pessoa acredite que para ela vai ser bom. Mas você diz, cada organismo tem um tempo de recuperação. Você levou 10 anos para chegar a 120 quilos. Como é que você vai chegar a 80 quilos de um dia para a noite? É impossível. O volume de informação sempre é maior. Nós precisamos estudar um pouquinho sobre esse produto. Eu já tive excelentes resultados com esse produto. Diminuição de gordura no fígado, por exemplo, né?
Então, nós precisamos conversar um pouquinho mais sobre esse produto que é o LifeCore. E esse produto aqui, ele pode ser usado em várias circunstâncias, ok? Então, precisamos estudar sobre as características de fabricação, do que ele é composto e os benefícios que ele pode trazer de equilíbrio orgânico de vários sistemas orgânicos, né? São 9 sistemas que nós temos, basicamente. Então, a gente vai dando essas dicas para vocês. Então, vamos trabalhando pontualmente alguns produtos numa live e outra. Vamos deixar quarta-feira como sendo o dia do treinamento. Faça um esforço para comprar o seu primo, a família usar, você usar, né? Você pode usar em casa à noite, deixa corrigida a água, tira o aparelho do recipiente, o pessoal que está em casa usa, e você leva na sua garrafa, leva no seu bolso, né? Leva no seu squeeze, que, de preferência com a garrafa do Primus, né? Para promover, para usar e mostrar.